poderiam fazer tentativas de recriar as histórias narradas e os milagres da Bíblia, mas para a tristeza de muitos terminaram desastrosamente. Imagina entrar dentro de uma jaula de leões e se passar pelo profeta Daniel da Bíblia? Ou tentar fazer o jejum que Jesus fez e sobreviver? Não queremos desmerecer a fé. Olá, meus amigos, eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo. Esse é o podcast Xixová e também a rádio web Xixová FM. Xixová é o pico, a montanha mais alta aqui da cidade. O que vocês acham da fé? Você tem fé? A sua fé é suficiente para mover montanhas? Então, por que esses pastores se deram muito mal na África? Olha essa situação aqui de um pastor africano. Na verdade, são 3 pastores. Eu peguei essa reportagem no canal Fatos e Verdades. Vocês vão lá no Fatos e Verdade e assistam inteiro. Eu vou deixar o link aqui desse vídeo para vocês, aqui no primeiro comentário fixado, para vocês assistirem a reportagem completa. Hoje é domingão, agora é 12h24. Hoje é dia 10/3/2024. Agora vamos falar da fé. Você tem fé? Fé de ninguém, mas o que precisamos é de aprender a abraçar o pensamento racional, em vez de obscurecer os nossos sentidos com ideologias religiosas que só terminarão em tristeza e não oferecerá nada de valor e edificação espiritual. Às vezes podemos nos confundir ou Eu fiz a pergunta e já vou perguntar de novo. Você tem fé? Você realmente tem fé? Esse cidadão do estimar vídeo nossas aqui, próprias capacidades. O problema é unir isso ao fato de tentar desafiar a morte, o que pode acabar não tendo um resultado muito positivo ou bem perigoso. O que vamos ver neste vídeo são histórias que se desenrolam ao redor do mundo que parecem difíceis de acreditar. São situações fora do comum. eu já percebi que todo evangélico, cristão e católico, todos eles sempre acham que tem fé. Você pode conversar com várias pessoas na rua, dentro da sua igreja, aonde você convive, e todos eles são unânimes. Eu tenho fé. Eu tenho uma grande fé. Ninguém acha que não tem fé. Todos acham que tem fé. Agora você imagina esse pastor aí, e o nome dele sugestivamente era Daniel. Veja o que esse cidadão aprontou e veja o resultado. Religiosos que fazem verdadeiras loucuras em nome da fé. Uma das características mais famosas da cidade de Ibadan, no estado de Oyo, no sudoeste da Nigéria, é o seu Jardim Zoológico de Ibadan, um dos mais antigos do país. O zoológico abriga vários animais, mas o mais lendário de todos são os leões. Para muitos visitantes, uma viagem ao famoso zoológico não está completa sem ver os majestosos leões. Assim foi durante um evento no ano de 1991, toda Ibadan estava fervilhando com a emoção. É aquilo que eu já disse, todos acham que tem fé. Ninguém. Você pode fazer uma pesquisa, mas será? Vamos ver o que aconteceu aí. Mas sim, o seu objetivo era demonstrar algo que nunca havia sido feito antes. Seu plano era replicar o que estava escrito na Bíblia Sagrada há milhares de anos, de um profeta chamado Daniel, que foi jogado na cova dos leões e sobreviveu. É isso mesmo.
Esse pastor africano tenta recriar o que foi narrado na Bíblia sobre Daniel na cova dos leões. Entendeu agora? O cidadão chama Daniel, era um pastor, e convidou a galera, e a galera gosta de ver o circo pega fogo. Ah, como gosta. Diz que tinha fé e que ia provar, e foi lá no jardim zoológico da cidade, entrou na cova dos leões. Agora, uma pergunta para vocês. Por que Deus não livrou essa pessoa da morte? Vai pensando aí. Porque, na verdade, ele morreu. Já estou dando o desfecho final. Mas por que ele não morreu? Desculpa, por que ele morreu? Já que, aparentemente, ele tinha muita fé. Segundo conta a reportagem dos jornais da época, que o pastor Abodunrim vestiu um manto vermelho esvoaçante e segurou sua grande Bíblia sagrada. Enquanto ele se dirigia para o recinto dos leões, os alarmados tratadores do zoológico gritaram e o avisaram. Alguns outros registros afirmam que ele entrou furtivamente e tudo aconteceu muito rápido, enquanto outra versão diz que ele conseguiu convencer um dos tratadores do zoológico a permitir que ele entre e deixe Deus demonstrar sinais e prodígios, dizendo que o Deus de Daniel é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Movido pelo zelo e pela paixão da sua religião e com a maior crença de que seria salvo pelo Espírito. Então, vocês já viram aí que ele entrou no zoológico, entrou na jaula, convenceu lá os tratadores que Deus iria livrá-lo, que eu duvido muito que ele convenceu, ele deve ter entrado às escondidas, porque ninguém em sã consciência ia deixar uma pessoa que não cuida dos animais selvagens entrar numa jaula. Mas o cara estava convicto que Deus o livraria. Como nós sabemos, Deus não livrou. E a pergunta é, por que Deus não livrou? Já que aparentemente ele tinha muita fé. Santo, ou que os anjos paralisariam os leões como fizeram com Daniel da Bíblia, o profeta Abodunrim caminhou até a jaula dos leões e falando versículos bíblicos e contorcendo-se o corpo. Uma multidão O leão não sabia ler, né? E não conhecia versículo bíblico nenhum. Aí o resultado... se reuniu para ver aquilo que seria o espetáculo do ano. Mas dentro da cova dos leões, algo interessante estava acontecendo com o nigeriano Daniel e as feras felinas. Quando Abodunrim se aproximou deles, os grandes felinos recuaram e se moveram em direção a um canto da jaula. Esse foi o instinto deles. Ele parecia determinado a intimidar os leões e transformá-los em animais manso. Ele sentiu que possuía toda a autoridade celestial e poderes espirituais para convocar anjos para enfraquecer os leões. A única maneira de paralisar um leão num instante é usar um dardo tranquilizante, o que é apenas bom senso. Entendeu? O sujeito entrou na jaula. Quando ele entrou, os leões se afastou, foi lá para o fundo. Eu tenho comigo que era só para combinar quem ia dar a primeira bocada, ou então para ter espaço para dar um arranque, um tiro de 100, ou seria de 50, né? Foi só para isso, e ele achando que era Deus. Mas o profeta sentia que as coisas no mundo físico eram controladas no reino dos espíritos e não havia necessidade de nenhum dardo tranquilizante. Ele usaria seu exemplar da Bíblia como sedativo para os leões. Ele rejeitou aqueles que o alertaram sobre uma morte iminente. Como eu disse, essa reportagem eu peguei no canal Fatos e Verdade. Eu vou deixar o link na descrição, aqui no primeiro comentário, e vocês vão lá e assistam ela por inteiro. Na verdade, eles têm 3 ali, eu só vou falar dessa daqui, tá bom? Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e também a Rádio Web Xixová. A Rádio Web toca
o melhor da música cristã e toca também o melhor da música dos anos 60, 70, 80, 90. Então, se você gosta de uma boa música antiga e também de uma boa música cristã, Rádio Web, é só você entrar no Google e digitar Rádio Web Xixová. Já vai aparecer lá o site, tem também o Radiosnet. Você entra lá no radiosnet.com e digita Rádio Web Xixová. Eu também estou lá no Radiosnet. Mas vamos para o desfecho final, para um banquete. Pois eles tinham mentes carnais e não podiam entender as coisas do espírito. Pessoas racionais na plateia olhavam horrorizadas, pois parecia que um banquete estava pronto. E de repente o pior acontece. Num piscar de olhos, os leões ergueram seus corpos enormes e atacaram o profeta Daniel. Pois é, foi aquilo que eu disse. O leão se afastou para tomar a distância, dar um tiro de 50, ou então combinar qual deles ia pegar primeiro. Isso aqui é o verdadeiro. Lembra daquela piada? Tem uma piada aí que é uma piada, né, gente? Mas aqui ela virou realidade. Diz que o sujeito foi no mato caçar leão. E aí, quando chegou lá no mato, ele viu o leão e o leão viu ele. Aí ele mirou a espingarda e atirou, mas errou. E o leão saiu atrás dele, ele caiu correndo e atirou de novo. A espingarda era daquela de 2 canos, deu para dar 2 tiros. E não acertou nenhum, e o leão correu atrás do cara. E correu, e ele correndo. Lá na frente, depois de tanto correr, ele lembrou que ele era evangélico. Ele lembrou. E falou: meu amigo, a arma não funcionou, agora é só Deus. Aí se ajoelhou no chão, fechou os olhos e começou a clamar a Deus. E clama, 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 clama. Daqui a pouco ele escutou que o leão parou de rugir. Aí ele abriu os olhos, o leão estava com o rosto no chão, abaixado, e ele falou assim: ué, leão, você também é evangélico? Ele falou: não, é que eu costumo orar antes das refeições. El Abudunrim. Em questão de segundos, ele foi feito em pedaços. Ele morreu no local e os leões comeram seus restos mortais. Então, agora deixa eu falar sério, eu contei aquela piada ali. Por que Deus não o livrou, esse cidadão que aparentemente tinha muita fé? Eu sempre falo que, na maioria das pessoas, e no meu caso é assim, a minha fé aparece sempre quando eu tô com a corda no pescoço. Aquela fé 24 horas, eu, Jorge, não tenho. Se você tem, fica à vontade. Esse cara aí achou que tinha, mas não tinha. Outro detalhe muito importante é que o Daniel, que foi jogado nas covas do leão, ele foi jogado. Foi uma decisão do rei, não foi do Daniel. Não foi o Daniel que decidiu pular lá dentro para mostrar a grandeza de Deus. Não foi. E aí está o erro da maioria dos crentes, dos evangélicos do Brasil e do mundo. Eles acham que por ele ser evangélico, por ele ser crente, ele pode sair por aí desafiando pessoas e Deus, que Deus vai ouvi-lo. Nós sabemos que não vai. Aí esse cidadão achou que podia fazer isso, mas não pode. Ninguém pode. Agora, se você é uma pessoa inocente e você foi jogada ali, entendeu? Por pura maldade das outras pessoas, aí Deus pode até te livrar. Não quer dizer que ele vai lhe livrar. Você pode clamar, mas não é certeza que ele vai te livrar. Daniel, ele livrou. Mas você lembra na Bíblia que o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago foram presos os dois. E está escrito na Bíblia que Tiago
foi degolado e o povo gostou. E está escrito que o povo gostou. Então, o povo sempre gosta de ver o circo pegar fogo. Viu esse camarada aí? Ele foi lá, né? O nome dele era Daniel. Ele foi lá no zoológico e o povo foi lá porque queria ver o circo pegar fogo. Não é que o povo acreditava que ele ia dominar os leões. Não era isso, não. É que o povo ama e adora um circo. O povo amou quando Herodes arrancou a cabeça de Tiago. Aí o Herodes viu que o povo gostou e intentou matar Pedro também, porque o povo gostou, o povo bateu palma. Então, sempre quem faz essas coisas é o povo. E o governo, incentivado por isso, continua. Mas bora lá. A fé das pessoas não é uma coisa que você pode ficar brincando aí que você tem fé. Cada passo que você dá, eu tenho fé ali que aquela pedra vai sair dali. Eu tenho fé que... Não, não adianta. Isso aí não tem nada a ver com Deus e não funciona. Eu tenho até uma história de fé aqui para contar para você. Eu disse história, mas é testemunho. Tinha um irmão chamado Renato, irmão Renato, e ele estava internado. E a gente, eu e vários irmãos, sempre iam visitar ele. Um irmão que morava sozinho, abandonado pela esposa, ele morava lá no... havia na época uns barracão no muro do cemitério aqui da cidade, e ele invadiu ali, fez o barraquinho dele, ele morava ali. Mas o camarada era muito, mas muito, muito, muito doente. E aí ele foi internado na Santa Casa de Santos, e vira e mexe nos dias de visita, a gente se revezava entre os irmãos para ir visitar ele. Quando foi o meu dia de fazer visita para ele, que eu cheguei lá, que dei o nome dele na portaria, a mulher falou: esse rapaz aí faleceu. Você é parente dele, alguma coisa? Eu falei: não, eu não sou nada dele. Ele é membro da igreja que eu sou membro, eu estava vindo visitar. E falou: então, procura os parentes dele, porque já que você não é parente, você não vai poder entrar. Aí a gente correu, ele tinha uma namorada lá, não era mulher, uma namorada, e a gente avisou ela e ela correu lá para arrumar jeito, mas eles eram muito pobres, não tinha como enterrar. E eu tive a grande ideia de ir na casa de um irmão aqui da cidade, que o pai dele era vereador. Então eu falei, eu vou bater palma na casa dele, vou lá na casa dele, só que nessa casa aí já fazia aproximadamente 1 ano e meio a 2 anos que eu não ia lá. E eu falei, vamos lá pedir um caixão, um dinheiro para enterrar, alguma coisa, porque a gente não tinha. E eu cheguei na casa desse irmão, bati palma, bati palma, bati palma, e ninguém atendia, até porque pelo horário, né? Pelo horário. E aí a gente bateu palma, bateu palma, bateu palma, e nada. Aí o portão, aqueles portão que tem aquelas tranquinhas assim de gancho, eu resolvi abrir o portão e entrar, já que eu estava batendo palma e ninguém atendia. E eu fiz isso, abri o portão e entrei. Quando eu estou no meio do corredor, escutei aquele latido forte. Vocês conhecem cachorro-fila. Além de grande, o latido dele é ensurdecedor. Quando eu bati palma lá no meio do corredor, escutei o latido daquele cachorro, ele veio correndo, apareceu do nada, correndo, parecendo um boi na minha frente. Aí eu não tinha opção. Ou eu corria, que não ia dar tempo, ou orava. E foi justamente o que eu fiz. Eu levantei a mão em direção àquele cachorro e falei, cachorro, em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo. Aí o cachorro parou assim, deu aquela freada, abaixou a cabeça e ficou ali, naquela posição. E naquela casa saiu todo mundo, saiu meu amigo, o pai dele que era vereador, a madrasta dele, os filhos, tudo correndo por causa daquele cachorro. Aí quando eles olharam, que viram aquele cachorro com a cara no chão, eles falaram, irmão Jorge, o que aconteceu com o cachorro? Eu falei, eu não sei. Eu só sei que eu falei, cachorro para em nome de Jesus, e ele está aí parado aí, ó, com o focinho no chão. E ele falou, gente, esse cachorro
estraçalha, seja lá o que for que cair no quintal. Aí, então Deus parou ele. Então você entendeu? Eu não sabia que tinha cachorro ali, não fazia nem ideia, então eu estava inocente. Então eu clamei a Deus e Deus parou o cachorro. Mas não é por causa disso que eu vou sair por aí testando outros cachorros na rua, repreendendo, achando que Deus vai livrar. Porque não vai. Porque não vai. Aí eu avisei lá que o irmão tinha falecido, o pai dele, que era vereador, preparou o enterro, isso aí é outra história. Mas esse papo aqui é fé. Então a fé, quando você está inocente, quando há necessidade, a fé aparece. E ainda se Deus quiser. Porque se Deus também quiser contar os seus dias, já era. Entendeu agora? Por que essa pessoa se lascou? Ele se lascou porque ele quis testar o poder. E não é assim que funciona. Eu já vi muitas obras de Deus, já vi parar de chover várias vezes, mas todas as vezes que eu vi, não é porque eu estava brincando de fazer parar a chuva, não é porque eu me achava o senhor das chuvas, era porque houve necessidade. Estava numa situação aonde a perder documento, aonde estava no meio da rua e não tinha uma só marquise, nem um lugar para se esconder. Então a solução era clamar a Deus, e se Deus quisesse, pararia, porque não sou eu que paro, é Deus que para. Eu posso orar e não acontecer nada. Por isso eu não devo sair por aí testando ou chamando um grupo de pessoas para mostrar que o poder é de Deus, não é meu. Eu não tenho controle sobre isso. E ele também não tinha. Agora, se por acaso ele se visse numa situação onde os leões viessem para cima dele, com certeza Deus pararia. Agora, ele entrar na jaula para testar Deus, vira petisco. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Xixová e eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, e também a Rádio Web Xixová FM. Xixová é a montanha, é o pico mais alto aqui da cidade. Xixová FM toca o melhor dos anos 60, 70, 80 e também a música cristã. Fui, fique com Deus.